Meu Deus, por que me abandonaste? Se você já se fez essa pergunta, se você já se viu numa circunstância assim, a reflexão de hoje é para você. A nossa leitura nos levou hoje do capítulo 21 ao capítulo 26 do livro de Salmos. E passamos por belos salmos, muito conhecidos. O capítulo 21, nós temos o Davi declarando que ele se alegra na força do Senhor, que ele grita de alegria diante das vitórias que o Senhor dá. Ele agradece pelas riquezas de bênçãos, porque o Senhor preservou a sua vida, porque deu vitória, porque deu bênçãos eternas. Ele agradece pela alegria da presença de Deus. E ele conclui o salmo dizendo que com músicas e cânticos celebraremos a sua força. Ele louva ao Senhor, porque ele é a força e tem sido a sua força. No capítulo 23, nós temos um salmo muito conhecido: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um texto que você conhece, certamente conhece de cor e já leu várias vezes. Um salmo muito bonito também de Davi. No capítulo 24, nós temos mais um salmo de Davi, todos hoje a proporção de Davi. No capítulo 24, nós temos o salmista dizendo: a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. E ele conclui o salmo com um trecho que muitos conhecem porque se transformou em música, em canção, e diz: abram-se os portões da cidade, abram-se os antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. No capítulo 25, nós temos mais um salmo de Davi, onde ele diz que quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. E ele pede ao Senhor para que mostre o caminho certo, para que mostre onde ele deve andar, como ele deve andar, para que o Senhor não se lembre dele pelos seus pecados, pelas suas rebeldias da juventude, mas que olhe para ele com misericórdia, que mostre o caminho certo para que ele possa seguir e perdoe os seus muitos pecados e livre os seus pés das armadilhas, livre os seus pés de tropeçarem. No capítulo 26, o último salmo de hoje, nós temos o salmista dizendo que, dizendo ao Senhor: põe à prova, Senhor, me põe à prova, examina, investiga o meu coração, a minha mente, vê, né, que eu tenho vivido de acordo com a tua verdade, e clama ao Senhor para que não permita que ele tenha o mesmo destino dos pecadores, dos perversos, dos assassinos, e que tenha misericórdia dele. Mas o meu destaque de hoje eu quero fazer no Salmo de número 22. O Salmo de número 22, salmo esse que é muito interessante, porque nós temos um salmo de Davi, uma declaração de Davi, mas também que se apresenta profético e muito relacionado a Jesus e muitos aspectos de Jesus quando a gente olha para o contexto do salmo. Primeiro, talvez te chame a atenção o fato de que o salmista começa o salmo dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Exatamente a frase que Jesus diz ali no seu momento da crucificação. Muito provavelmente Jesus estava fazendo uma citação desse salmo, estava fazendo uma referência a esse salmo, salmo de número 22, ali naquele momento. E nesse salmo, o salmista apresenta a sua angústia, o seu momento de dificuldade, colocando diante do Senhor a sua angústia. Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. O salmista abre o seu coração diante de Deus e coloca a sua angústia. Deus, eu estou clamando, mas parece que o Senhor não me ouve. Na minha angústia eu clamo, mas eu não ouço a sua voz, eu não ouço a sua resposta. Nós já falamos um tanto sobre isso no livro de Jó, mas é interessante notarmos isso em outros personagens e ver como Davi colocava diante do Senhor as suas angústias. Talvez você esteja passando um momento assim, já tenha passado e certamente vai passar por momentos assim, em que você parece clamar, mas a resposta não parece vir, pelo menos não no tempo em que gostaríamos. Tudo bem colocar diante do Senhor a sua fraqueza, tudo bem colocar diante do Senhor a sua frustração. Apresentar a sua dor e clamar ao Senhor não é um problema, não é um pecado. Abra o seu coração diante do Senhor, como o salmista faz, coloca isso. E colocar diante do Senhor a sua aflição e clamar e dizer: Senhor, eu estou clamando, mas parece que o Senhor não está me ouvindo. Isso não é necessariamente
Isso não é um pecado, especialmente nós vamos ver que a intenção do salmista ao fazer isso não é de desdenhar, não é de abandonar o Senhor, muito pelo contrário. Ele apresenta a sua dor, ele fala sobre como ele está angustiado, sobre como ele está cercado de inimigos. Olha mais uma citação que vai fazer uma referência interessante com Jesus, quando no versículo 17 em diante ele diz: Posso contar todos os meus ossos, meus inimigos me encaram e desdenham de mim, repartem minhas roupas entre si e lançam sorte sobre minha veste. Ó Senhor, não permaneças distante, és minha força, vem depressa me ajudar. O salmista coloca a sua angústia diante de Deus. Mas além e para além de colocar a sua angústia, o salmista traz à memória aquilo que o Senhor já fez. Porque ainda que o coração dele esteja tomado de angústia, o sentimento dele seja de desamparo, ele se lembra de quem o Senhor é. Ele diz no verso 3: Tu, porém, és santo. Estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Os nossos antepassados confiaram e o Senhor trouxe libertação. O Senhor está cuidando de mim, ele diz a partir do verso 9, né? Verso 10, desde o ventre da minha mãe tem sido meu Deus. Quando eu nasci, o Senhor me tirou do ventre da minha mãe com vida, me colocou com vida nos braços dela para ser amamentado, tem cuidado de mim até aqui. Eu sei disso, eu reconheço isso, o que o Senhor fez pelo povo, o que o Senhor tem feito por mim até aqui. Então, nesse momento de angústia, se lembrar daquilo que o Senhor já fez também é importante, para que nós sejamos capazes de seguir esperançosos daquilo que Ele ainda vai fazer. Coloque sua angústia, abre seu coração, coloque diante do Senhor, não se esqueça do que Ele já fez, para que isso sirva de inspiração para aquilo que Ele ainda irá fazer. O salmista clama, se diz desamparado, mas o salmo não termina assim. Ele termina o salmo dizendo: Proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos que o temem, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou dos sofrimentos dos aflitos, não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão, se saciarão, todos os que buscam o Senhor o louvarão e terão um coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará em pó. Nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que ele fez. Se esse salmo começa em angústia e o salmista clama e diz: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Ao longo dessa jornada, ele mesmo se lembra de tudo que o Senhor já fez. Por ele, inclusive. E já termina dizendo e declarando o louvor que ele vai render lá na frente. Eu vou te louvar. E eu vou proclamar a todo o povo e às nações que ainda virão e às gerações que ainda virão, para que todos conheçam a sua glória, porque um dia todos ouvirão do Senhor e todos estarão diante do Senhor. E aqui a gente vê mais uma forma como esse salmo se alinha a Jesus e é de alguma forma profético sobre Jesus, quando ele diz que o Senhor governará, ele reina sobre todos os povos e todos os mortais se prostrarão diante dele. No momento da angústia, reconheça a dor, reconheça a tristeza, coloque-se diante de Deus, está tudo bem. Mas não se esqueça, ele cuidou do seu povo, ele cuidou de você até aqui. Certamente, ele continuará cuidando. E ele não desampara aqueles que confiam nele. Então confie, interceda, ore, clame ao Senhor e aguarde, porque o Senhor há de trazer o resgate, há de trazer o alívio, há de trazer socorro, como ele faz a todos aqueles que confiam nele. Confiemos no Senhor, dependamos dele e nos lembremos de que não, o Senhor não nos desamparou, o Senhor não nos abandonou. Ele certamente tem cuidado de nós. Deus abençoe você, sua família. Vamos juntos, lendo o livro de Salmos. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.